Ah, massa! Estamos ao vivo para mais um Papos de Circo número 13, nesse dia de chuva aqui no Rio de Janeiro. Se você está vendo no gravado, já lembra de deixar um like aqui e esse vídeo fica ao vivo no Instagram por 24 horas, como sempre. E hoje eu estou aqui com Colhida Mica, Milena Paiva. Hello! Feliz 2020! Que também é a palhaça Fina Baldi, que fez parte da série As Viagens de Fina Baldi. Então, conta um pouco aí se apresenta para quem não te conhece. Olá, sou a Milena. Sou um pouquinho de um monte de coisa, né? Bailarina, atriz, tem traços de palhaçaria. E ano passado a gente fez essa experiência aí da série das viagens de Fina Baldi, que foi muito, muito legal, uma doideira de fazer essa série para Malabarizes. E é isso, eu tô assim, muito juntando um pouco do circo, dança, palhaçaria e teatro e procurando como é que a gente faz essas misturas. Esse é meu interesse, minha pesquisa agora, nesse momento. E também, pra quem não sabe, Milena que desenhou a camiseta Abdução. Ah, e tem isso também. Que talvez vocês já tenham visto por aí, tipo, aqui pelo canal ou no Instagram, que eu sempre posto ela aí, né? Que é uma camiseta do canal que tem o pôster também e tal. Vê-se logo que a pessoa não se decide, né? Que é dança, é palhaça, é atriz e desenha. Então... E, pô, a gente tava conversando um pouco sobre como a dança muda completamente o trabalho na cena, né? Tipo, a gente começou pensando sobre a galera que faz circo e não faz dança e depois começa a fazer, como o trabalho muda. Acho que é massa a gente ir um pouco por aí, né? Que a gente fez a escola e faculdade Angel Viana, o curso técnico de bailarino contemporâneo lá. E o que você sente que mudou no seu trabalho de cena depois que você entrou na Angel? Uau! Bom, mudou um monte, né? Primeiro que a Angel é uma mestra do autoconhecimento pelo corpo, assim. Então, pelo processo que a gente vive lá no técnico, na Angel, eu sinto que a gente conhece melhor os caminhos do próprio corpo. E aí eu acho que o principal, assim, é que você descobre o tanto de possibilidades que você tem para criar. E isso é muito incrível. Porque você começa a descobrir uns caminhos, assim, não sei, de sensação, de memória corporal, de pesquisa, né? Você também entra em contato com uma coisa que não é muito praticada por aí, que é a pesquisa, né? A pesquisa do movimento, a pesquisa pelo corpo, assim. Como é que você pesquisa no seu corpo um movimento que é seu, que não é um movimento que você aprende de fora, né? E isso te dá muitas, muitas, muitas possibilidades de criação. Então, pra mim, o que mudou mais, assim, no percurso com a Angel, né, lá no curso da Angel, foi que eu expandi demais as minhas possibilidades, as minhas capacidades, eu acho que de pesquisa e de criação pelo movimento. E eu não sei, o curso da Angel é um curso, eu acho que o nome técnico de bailarina é meio ingrato. Assim. Total, então, com certeza. Ele é um curso para artistas da cena. Então, assim, se você é ator, se você é bailarino, se você é circense, se você, sei lá, para qualquer pessoa que vai estar em cena, que vai pesquisar criar o seu trabalho de cena, eu acho que o curso da Angel é super benéfico, assim, porque você vai achar caminhos que são só seus. Que você não vai fazer uma aulinha, um workshop, uma coisa, alguém vai te ensinar coreô e você vai imitar a coreô, sabe? Tudo bem, isso também tem sua importância em termos de aprendizado, repertório, mas acho que a Angel faz, assim, mergulho dentro de você. Total, eu ia falar isso. E aí você começa, porque também o caminho é infinito, a conhecer os seus limites, os seus lugares de potência, os seus lugares que estão mais travados no corpo,
o que você está querendo expressar pelo movimento, e que você começa a liberar coisas. Assim, não que seja um processo de terapia, mas tem um pé nas técnicas somáticas também. Assim, super assim, pé, né? Tem um pé e meio assim, nas técnicas somáticas. Não dá pra ignorar isso também. Pra quem não sabe, só pra situar, a Angel é uma escola de dança no Botafogo, é isso, né? Flamengo. Sempre confundo Flamengo e Botafogo. No Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, que tem um curso, o curso que a gente está falando é um técnico, que é um curso todas as noites, tipo 2h30 por noite, de segunda a sexta, tipo isso, sabe? Bem intenso, assim. Intenso, mas tenso. Sim. E, pô, é muito massa também. Teve uma geração de gente do circo que a gente viu passando pela Angel antes da gente fazer, uma galera do Profac, tipo o Luquinhas, o Rodrigo Ceribelli e outras pessoas também. E a gente viu como o trabalho dessa galera mudou em cena depois que elas passaram pelo processo na Angel, sabe? Tipo, em termos de consciência corporal, em termos de até desenvolvimento de cena mesmo, e ideias do que você vai criar e do que você vai dividir com o público, sabe? A galera do Circo no Ato também. Total, sim. Que depois, inclusive, alguns estavam fazendo com a gente, né? E aí a gente viu esse processo na nossa cena também, no nosso processo de criação, sabe? Eu acho que todo mundo tem a ganhar entendendo mais sobre o seu próprio corpo, né? E, tipo, estudando expressão corporal, estudando, tipo, dando esse mergulho em si mesmo, entendendo, pô, como que eu posso me mover, por onde que passa esse movimento, até onde que vai a minha articulação, sabe? E é muito legal para qualquer pessoa que está em cena e que dá aula também, que acaba, né, que muitos artistas dão aula também, assim, dão aula de circo, de dança, de teatro e tal. Que você começa a perceber em você o caminho do movimento e não a forma. Que eu acho que muitos cursos de dança vão por uma formalidade do movimento. Não sei, a mão é assim. Aí todo mundo imita o formato da mão assim. Que é importante você saber a forma e você estar atento às formas, às direções, né, e tudo. Mas na Angelviana a gente faz um processo de entender o caminho do movimento por dentro do corpo. Parece muito abstrato, mas na real é muito concreto, assim, porque você começa a fazer e perceber a diferença de quando você está imitando uma forma externa. Eu vi essa postura, essa pose, esse momento aqui, e eu vou imitar o jeito de chegar lá, ou como é que você faz o caminho internamente para chegar até lá. E aí é muito diferente, porque cada corpo é um corpo. Então cada um vai fazer um caminho diferente para chegar, enfim, nos lugares desejados, almejados, pesquisados, etc. E não necessariamente vão chegar do mesmo jeito e nem mesmo da mesma forma final, assim. E aí o link com fazer aula, eu acho, é que você começa a treinar teu olho para ver o movimento. Isso é demais. Porque você começa a assistir o trabalho dos teus colegas, o trabalho dos teus alunos, e as peças e tal, com um olhar diferente para o movimento. Você começa a ler mais o movimento, você começa a perceber mais os caminhos, os fluxos, né? E aí eu acho muito mais proveitoso, assim. Pô, total. Eu costumo falar que a Angel mudou a forma que eu vejo o movimento no mundo, saca? Tipo, como as coisas se movem. Eu lembro de uma aula com o Frederico Paredes, que dava aula de coreografia pra gente, que... Não lembro se ele falou ou alguém falou, mas tipo, ele falava muito de, sei lá, você tá indo pra cá, pro lado, você tá indo pro lado. Você tá indo pra cima, você tá indo pra cima. É difícil traduzir de volta, né? Mas aí, uma hora eu olhava os carros na rua e lembrava da aula de coreografia, do tipo, quando o carro tá indo pro lado, ele tá indo pro lado, sabe? Tipo, enfim, acho que vai ficar meio parênteses demais, interno demais, mas, tipo... É porque eu acho que essa é uma grande contribuição que a dança pode ter pro circo, pro teatro,
para todas as artes cênicas, que é assim, você não subestimar o poder do movimento, que é isso. Assim, parece óbvio, mas quando você está fazendo um movimento numa direção, como é que dentro do seu corpo essa direção está acontecendo. Não é simplesmente você botar o braço nessa direção e pronto. Tem um vetor assim dentro. E isso te dá uma qualidade no movimento e uma qualidade de presença mesmo, porque você está inteiro fazendo aquilo, está percebendo aquilo de dentro de você, está ampliando por dentro aquele movimento e o seu corpo todo, né, naquilo. E aí tem justamente essa questão, né, de fazer as coisas com o corpo todo. Então, se eu estou esticando a mão aqui, tipo, para eu esticar a mão, na real tem tudo um processo que acontece. Então, trazer essa consciência para todos os lugares, assim. O corpo inteiro está implicado, na real. Exato, que a ideia da tensegridade, né? Também, você mexe um pedacinho aqui, só que você está mexendo seu corpo todo, você não tem como... Isso. Claro, tem como isolar, mas é tipo assim, isso aqui afeta seu corpo inteiro, sabe? Sim. E isso é muito, muito potente pra gente criar, pra gente estar em cena inteiramente, né? Inteiramente. Entender mais as intenções também vai te dar mais estado, né? Vai te trazer mais percepção sobre o estado. Porque quando você entende melhor a intenção que você tem que colocar no movimento, eu acho que isso te traz mais presença também, de alguma forma. O que você acha? Sim. Mas é um processo que é tudo junto, né? Assim, você não entende primeiro qual é a intenção para depois fazer você entende fazendo, assim, a intenção, ela só existe se ela se concretizar no movimento, senão não tem nada ali, né? Assim, senão, porque eu imaginei fazer um movimento que expressa ou não sei o que, meu amor, faz, porque você vai ficar imaginando o movimento que expressa não sei o que, não. Aí você tem que ir lá e expressar não sei o que, não sei o que, e pesquisar formas mais potentes de fazer aquilo e movimentos mais potentes para te colocar inteiramente naquele lugar que você está pesquisando. E fazer e repetir, fazer e repetir, fazer e repetir. E aí, conforme você vai fazendo e repetindo, a coisa vai ganhando camadas, assim. Isso eu acho uma coisa legal também da dança, assim, que é a repetição. Assim, você tem seu momento improviso, seu momento que é tipo um brainstorm, né? Você vai improvisar, vai sair coisa. Mas se você fica só no improviso, né? Como você conclui teu resultado ali, teu trabalho. Se você está criando um número, uma parada assim, uma cena, que seja, né? Uma cena, uma coreografia, um espetáculo, né? E aí, se você não tira os extratos dessas improvisações e começa a repetir e a pesquisar o que te interessa ali, entender como é que você chegou naqueles movimentos, naquelas direções, naquelas posturas, e aí se investir na pesquisa, aí você vai ficar só na improvisação, né? E eu acho que tem uma corrente da dança que vai por aí, né? Que está mais focada na experiência da dança do que numa pesquisa voltada para a cena, né? Por exemplo, contato e improvisação vai super por aí, né? Assim, tudo bem, é uma corrente, né? No aspecto da repetição, tem várias semelhanças. É muito louco, né? Em todas as artes você precisa de algum grau de repetição. Para desenhar também, você precisa, tá no processo de repetir. Até para ter mais repertório para improvisar, você precisa ter, desenvolver base técnica de alguma forma. E a base técnica, acho que sempre vai ter, pelo menos no Malabares, sempre vai ter ali um pezinho na repetição. Para você aprender bola, você vai ter que errar um monte, errar a cascata um monte, repetir, até a parada se solidificar, começar a sair. Parada de mão, repetir, para conseguir ficar um segundinho a mais parado, sabe? Então, interessante pensar como... eu acho que uma diferença que pode ter é que, por exemplo, no Malabares, na parada de mão, você tem um pouco mais de clareza do que repetir.
quando você parte de um processo de improvisação, isso não é muito claro. Porque às vezes o processo de improvisação é assim, ó. Aí até você entender o que dali te agradou pro teu processo, pra tua criação, pegar aquele extrato e repetir, às vezes é mais confuso. Total. Eu acho que assim, se bem que esse processo de improvisação da dança e do malabares, quando você já tem repertório, eu acho que até são um pouco semelhantes. Quando você tem pouca base técnica, eu acho que eles são mais diferentes. Entendi. Mas na dança total tem isso, né? Você vai ter que, sei lá, improvisar um monte. Tem gente que grava, tem gente que tenta lembrar e encontra essas frases que eram legais, ou um movimento, ou um estilo, ou um estado, ou sei lá, tipo uma pose, e a partir daí desenvolver outras coisas, né? Às vezes você tem uma sessão de 30 minutos de improvisação para encontrar um momento que você acha interessante que depois vai virar outra coisa, sabe? Mas a gente tá falando meio por cima, eu acho também que depende muito do que você tá fazendo, sabe? Claro. Porque você pode estar dançando só porque você tá afim de dançar, porque você gosta, porque você quer aprender mais sobre o seu corpo e sobre o movimento no mundo. E você pode estar, sei lá, dançando, improvisando exatamente para criar uma cena. Exato. Ou sei lá, ou até você já tem uma cena e você quer descobrir novas movimentações dentro dessa cena, novas... tipo, mudar a frase de movimento dessa cena, sabe? Uhum. São N possibilidades, né? E eu acho que a dança... É muito doido isso, mas a dança como experiência, como saúde, como processos terapêuticos e educativos, ela cresceu, assim, tipo... Então tem muitos processos de imersão, enfim, processos de autoconhecimento e terapêutico que são através da dança, que são lindos, assim, são incríveis e super potentes, sabe? Mas por outro lado, uma coisa que me chama muita atenção, a dança como a arte da cena, eu fico assim, caraca, cadê, sabe? Quem sai de casa e vai assistir dança contemporânea, ou quem vai num balé, é uma coisa que está diminuindo. Eu fico assim, caramba. Eu vejo assim a terapia, a educação. A educação ainda que de uma forma muito pequena, muito pequenininha, começando. Mas a terapia, o circo, o teatro, eu vejo outros campos se alimentando muito da dança. E de todo o conhecimento que a dança contemporânea, principalmente, conseguiu... construir, levantar e aplicar, etc. Mas a própria dança... Como arte expressiva, como arte, você diz, né? Como linguagem. Como linguagem em si mesmo. Eu fico assim, nossa, parece que a dança se fechou um pouco. Tem alguns nomes, algumas paradas, mas... pensando comparativamente, acho que pelo menos no Rio tem muito mais teatro, talvez até mais circo do que dança, não sei. Em termos de movimento? Eu não sei. Eu não sei em termos de quantidade, mas assim, a impressão que eu tenho é que a dança é um núcleo assim, de pesquisa e de linguagem que está um pouco mais... não quero ser injusta, mas a palavra que me vem é assim, é um pouco mais fechada. E a galera do circo é um pouco mais para fora, assim, você vê mais coisas, né? Você vê mais... encontros de malabares, convenção, gente de perna de pau no aterro. Então, eu não sei, me parece que tem mais movimento entre os artistas circenses, mais integração e mais contato com o público. Sim, porque tem mais rua também e tal. Na dança tem bem menos coisa na rua, Roberto. Não, nesse aspecto, com certeza. E no Brasil, eu acho que a gente ainda tem pouca mistura de dança e circo. Por exemplo, tipo, tem o Festival de Eutebre, que é no sul da Espanha, que é um festival para pessoas para dança e para circo junto. Então tem tipo 2 semanas de workshops de dança e circo e vários espetáculos que às vezes são de dança, às vezes são de circo. A gente não tem nada assim no Brasil. Eu acho que não é porque não tem espaço, não tem demanda e não tem interesse. Eu acho que é porque simplesmente não tem ninguém organizando isso ou puxando esse movimento. Porque eu acho que a galera super pilharia de se juntar mais e produzir mais coisas juntos. E tem o Sancatre, por exemplo,
que é um espaço em Paris que, tipo, é aberto para todas as artes, é um espaço gratuito que você só chega lá e vai ensaiar no meio de Paris. E fechado, quando é inverno, ele é um espaço quente o suficiente para você praticar, porque lá fica muito mais frio que aqui, né? Aqui a gente nem tem inverno. E tem uma galera da dança e do circo junta, ensaiando tipo, junto, ensaiando, dividindo espaço. exato, misturando os trabalhos e bebendo na fonte um do outro lá. Então, acho que é uma parada massa também que a gente não tem aqui, mas que seria super positivo que existe espaço, né? Eu sinto que seria muito positivo a gente misturar mais as galeras e misturar mais as técnicas, assim, de dança, circo, teatro, porque Total. na real, se a gente pensa em uma arte que uma arte da cena, uma arte que a gente está com o público, que a gente está colocando o corpo Pra jogo. em cena, para falar com alguém, falar para alguém, enfim. Só tem a acrescentar se a gente entende que são artes da cena e não... Eu tenho sentido muito isso, né? E não botar em caixinhas, assim, a dança, o circo, o teatro. Claro que a gente pode colocar em caixinhas, tudo bem, vão ter trabalhos que são mais específicos, né? Em termos de pesquisa técnica também é bom se definir, né? De onde você vem, para onde você vai, onde você está. Mas eu tenho visto que os trabalhos, aí é pessoal, né? Trabalhos que mais me agradam, que mais me saltam os olhos, que me impressionam, eles têm uma mistura ali, eles têm... Se é no teatro, é um teatro que o corpo está mais potente. Se é na dança, é uma dança que tem mais estado, que às vezes tem uma pitadinha de narrativa. Se é no circo, é um circo que tem um movimento mais fluido, né? Mais criativo, que não está só executando truque, né? Então, acho que essa mistura dá um saborzinho. Total. Inclusive, foi uma coisa que a gente viu, uma diferença que a gente até estava conversando da acrobacia, por exemplo, nas escolas de circo aqui, que é uma acrobacia muito mais tumble track, linha lá, rodada flick mortal, mais pro lado da ginástica, talvez, mais do técnico e tal. E a acrobacia que a galera tá pesquisando, por exemplo, na Lelido, em algumas outras escolas fora do Brasil, na Europa, é uma acrobacia muito mais criativa e do movimento, que beira mais para o contato e improvisação um pouquinho, mas muito da capoeira e do acrodense, saca? Que é uma acrobacia que não é tão fechada, não é no tipo, rodada flick mortal, aprende essa técnica aí, faz a parada e todo mundo faz a rodada flick mortal. A acrodense eu acho que ela vai para um lugar mais singular de cada corpo também, né? Dá espaço para isso, pelo menos, né? Sim. Pelo menos. Mas é muito doido, porque acho que a gente não dá muito valor ao que tem, né? Tipo, não sei, como cultura, assim, acho que algumas coisas passam por esse lugar aqui no Brasil. Por exemplo, a capoeira. Cara, por que não tem capoeira nas formações de dança e nas formações de circo? Total. Faz o menor sentido, assim, tipo, a galera lá fora tá caindo dentro da capoeira, assim, tipo... Muito. Loucamente. E a gente aqui, tipo, como assim não tem uma matéria capoeira na formação de circo, na formação de dança? Com umas bases incríveis, assim, culturais e de musicalidade, e de preparação física, e de acrobacia, É louco como a capoeira engloba várias coisas, né? Tipo, ela traz o elemento da música, da musicalidade, do ritmo, junto com toda a movimentação, então é uma parada super rica. Super completo. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Alguém deixou Augusto Artes, capoeira com acrobacia, olhinho com estrela, mas alguém tinha deixado uma pergunta aqui pra cima. Saludos. Aqui, olá da Rússia. Korokov 623. Olá da Rússia. Vocês falam de que coisa, Lucas? Fala, Korokov. A gente tá falando de dança, movimento e muito mais. Pô, chegando até a Rússia, hein? Muito massa. E Peter perguntando se a gente vai pra convenção. Dessa vez não, lá no Ceará, Convenção Brasileira de Circo, logo menos, agora em janeiro. Primeira convenção no Nordeste. E um oi ali, acho que é isso. E bom,
Acho massa a gente falar um pouco também do processo que foi gravar a série As Viagens de Fittipaldi, né? Que foi lá no meio de 2018, a gente viajou por alguns países na Europa e gravou um episódio em cada país. O que você acha que foi a coisa mais divertida que aconteceu durante a gravação da série? Caraca, a mais divertida foi, assim, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, o mais divertido foi cair dentro do chafariz do Louvre. Pô, com certeza, foi o ponto mais alto. Assim. Foi assim, foi ótimo. Foi muito massa, né? Porque... Quantas pessoas você conhece já entraram, já caíram de palhaço dentro do chafariz do Louvre, saca? É assim, um pequeno privilégio. Pra quem não viu, esse é o episódio 2 do As Viagens de Fittipaldi. E foi muito doido, né? Porque pelo que eu lembro, talvez eu esteja enganado, mas a gente não sabia direito onde que a gente ia gravar, né? A gente levantou algumas possibilidades antes de decidir gravar no Louvre. Foi tipo isso. E aí, eu só lembro que uma hora a gente falou, não, e se você caísse no chafariz? Tipo, não lembro quem teve a ideia. E aí, eu lembro de você treinando a parada do pé, assim. O truque do tipo, sapato. como tirar o sapato de um jeito que ficasse bom e parecesse que tava batendo na cara, né? Pra ir pra trás, tipo, essa gagzinha, né? Isso foi muito massa. Foi uma experiência muito divertida, assim, muito, muito doida, né? Assim, mas foi isso, meio que 2017, 2018 eu tava numa onda de fazer muita oficina de palhaçaria, porque vim da dança e tal, uma hora eu falei assim, cara, a dança não tá sendo o suficiente porque eu quero fazer, eu quero ter mais comunicação com o público, eu quero me abrir pra comicidade e tal, que também é um lugar que a dança não explora tanto. E aí, quando a gente tava com a viagem, né, organizada e tal, um dia eu saí na rua aqui em Santa Teresa, e aí a gente passou na frente de uma casa aqui na rua que tinha assim umas 5 malas boas do lado de fora, assim, que a galera, não quero mais, bota pro lixeiro levar. E aí tinha umas 5 malas maneiras, assim. E uma dessas malas era uma mala de palhaço, aquela clássica, assim, quadradinha, marrom, de couro, antiga, super sabe? Maneiro. Tava perfeita, tava assim, tipo, intacta. Aí quando eu olhei aquela mala, eu falei, não, eu tenho que levar essa mala. Essa mala é a mala da minha palhaça. E aí eu fiquei assim, aí eu entrei numa, né? Isso é um sinal, a minha palhaça vai viajar comigo. E aí eu decidi que a palhaça ia viajar comigo. Aí, né, ponderei levar a mala ou não, mas não tinha nada a ver levar a mala, né? Uma parada super grande, a gente ia fazer uma viagem longa por muitos lugares. Mas a palhaça foi, então foi figurino, foi nariz, foi... E aí a gente não sabia o que ia fazer, porque eu não tinha um número, eu não tinha um espetáculo de rua, então assim, não tinha nada estruturado. A gente, bom, vamos fazer vídeo, vamos experimentar. A gente também não tinha script, a gente também não tinha... Inclusive eu acho que isso foi nosso maior... o ponto mais fraco da série, eu acho que é o roteiro, sabe? Tipo, tem várias que a gente ficou, putz, o roteiro podia ser melhor se a gente tivesse uma parada. Mas pensando no tempo que a gente teve pra preparar cada episódio e em como a gente lidou com o improviso da parada, eu achei que ficou super massa, sabe? E assim, como eu também não sou uma palhaça super experiente, que tem um monte de truque na manga, que vai chegar e fazer, e com uma mega experiência de rua, parará. Então também não tinha um repertório assim pra fazer e filmar, né? Então, aí assim, eu como uma palhaça iniciante, pra mim a onda é entrar no estado, interagir com o espaço, com as pessoas e ver o que rola. Isso é o que me alimenta. E o Lucas, como videomaker, ele precisa de um script, de um roteiro. Tipo, assim. fazer a parada acontecer, né? Sabe? Quando você tá começando a gravar o vídeo, acho que eu nunca falei disso, mas quando eu vou fazer um vídeo arte, por exemplo, tipo, eu chego lá com uma pessoa que vai fazer malabares, e malabares é muito truque, né? Então é tipo assim, vamos botar os truques aí e ver o que acontece. E aí, tipo, tem um momento, quando a gente tá começando a gravar, que eu sinto, eu ainda não tenho vídeo. Tipo, ainda com o que eu tenho aqui não sai vídeo. Aí a gente vai gravando, depois de um tempo eu sinto, nossa, com isso aqui já dá pra eu ter um vídeo arte. E aí, porque normalmente eu não tenho script antes de fazer os vídeos arte. Mas algum caminho...
Às vezes tem uma coisa mais delineada, a gente tem, porque é isso, de pensar no começo, meio e no fim, né? Sim. Só que nos vídeos arte normalmente a gente começa pelo meio e tudo acaba se encaixando lá no final e uma hora assim tá ok. Tipo, agora já tá rolando o vídeo, agora o que vier é lucro, tipo, já tá de boa, já dá pra editar, sabe? Mesmo quando não é só malabares, tipo o Couple Acrobatics do Amir e da Renda, é a mesma estrutura e tal. E com as séries Viagem de Finabaldi foi completamente diferente, né? Até pela estética que a gente escolheu da Glidecam. Tipo, era uma ideia sempre meio plano sequência. Sim. Então foi bem desafiador nesse aspecto pra mim. Nossa, porque assim, a minha ideia era a gente vai chegar no lugar e vai dar uma improvisada, ver o que acontece no lugar. E pro Lucas isso é enlouquecedor, porque assim, não tem começo, meio e fim quando você começa nesse processo, né? E assim, não dá pra você ficar correndo atrás da pessoa com uma câmera, filmando, sei lá, meia hora de improvisação pra depois fazer um vídeo de 2 minutos. Tipo, dá, mas a Glidecam é muito cruel também, porque pra quem nunca segurou uma Glidecam é uma parada pesada, saca? E depois de um tempo, você sente que seu punho vai cair. Tipo, a parada começa a doer pra caramba, assim, é sinistro. Então, hoje em dia, depois de treinar um monte, de usar um monte a Glidecam, eu consigo fazer uns planos de, sei lá, 10 minutos. Mas você faz um plano de 10 minutos, já não dá pra fazer 2 de 10 minutos seguidos, porque você fica muito cansado, sabe? Então, eu também acho que nem é muito saudável você fazer um plano de 10 minutos pra tendinites e coisas assim. Tipo, no geral é melhor ter uns planos de 3 minutos, 5 minutos. Aí às vezes a gente parava no meio, voltava a gravar, né? Às vezes eu ficava meio estressado lá também. Muito estressado. Faz parte. E não, pô... E a conclusão, assim, uma das conclusões, né? É que palhaçaria e vídeo é um puto desafio, assim, não é óbvio. Não é óbvio, não é simples, porque tem, por exemplo, se você vai estar falando com alguém do público, da onde está a câmera? A câmera está atrás, não pode estar atrás de você, está na sua frente, aí não está vendo o rosto da pessoa com quem você está falando, está do lado. Então, porque assim, quando você está direto com o público, você está se importando com o público e com o seu contato com a pessoa que está ali, né? E beleza, tá tudo certo. Quando envolve o terceiro elemento, que é o elemento câmera, é muito louco. Porque assim, com a câmera você não tem jogo com a câmera. Então fazer as coisas de frente para a câmera, sendo, né, como palhaço, é diferente. Com certeza é outra relação diferente. Com uma pessoa. E a questão de posicionamento de câmera quando é improvisada é foda, né? Porque, tipo... Você não sabe pra onde a pessoa vai. A distância, pela lente que você tá. Então tem vários desafios muito doidos. Um salve pro Farelo aí, que mandou um salve pra gente. E... Pô, já saíram 5 episódios do Viagem de Finabaldi, então a gente já fechou a série, mas tem um episódio surpresa, que ninguém sabe. Que é um episódio extra, que eu acho que vai ficar bem legal também. Que também foi um momento muito divertido. Foi massa. Ele acontece dentro de um mercado, a maior parte dele. No dia do cortejo da EJC. Então, tipo, tava uma microcidade, numa microilha no meio do Atlântico. E aí, tipo, todo mundo de figurino e fantasia e seus malabares, indo pro cortejo, enfim, nessa microcidade. E aí, de repente, uma galera resolve entrar nesse mercado. E aí, os guardas ficaram um pouco assim... O que tá acontecendo, né? Porque, bom, um monte de malabarista entrando no mercado para comprar as paradas, mas se você já entrou no mercado com mais de 20 malabaristas, começam a acontecer várias coisas. Alguém pega uma baguete, começa a equilibrar a baguete no nariz, aí outro pega lá... Uma vez eu tava com um malabarista no mercado, ele pegou 5 caixinhas de chiclete, era um chiclete lá, bolinha, que vinha numa caixinha assim, e começou a fazer malabares com as 5 caixinhas, aí fazia chaca, 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 fazia barulho, assim. E aí a gente entrou no mercado pra gravar o vídeo da Fina, né? Porque a gente inventou, não, vai ter esse momento que ela entra e compra as paradas, não sei o que, porque não vou contar o desfecho e estragar o final do vídeo. Mas... Aí os guardinhas brigaram com a gente, falaram que a gente não podia filmar ali e tal. Mas rolou, deu certo, foi divertido. Foi muito na brincadeira, assim, na experiência, e foi muito maneiro, assim. Sim. E pô, massa, né? Agora tem aí essa série de 5 episódios, em breve 6, que vão estar por aí.
Conta um pouco do que você está fazendo agora também, que você está com um pezinho mais no teatro físico. Eu agora estou mais voltando meus trabalhos, minhas pesquisas mais para o teatro físico. Eu entendi em algum momento que eu queria pesquisar mais uma coisa que é mais, eu não sei, que me promove mais contato com o público, assim, que na dança não estava rolando. A dança me deu muita qualidade de movimento, de pesquisa, muita precisão de movimento, assim, muitas coisas legais para trabalhar, mas artisticamente não estava sendo suficiente para mim. Aí palhaçaria. Aí dei uma mergulhada, assim, na palhaçaria e tal, e, nossa, foi assim, abriu muita coisa, e pela palhaçaria eu fui meio que sentindo o cheiro do teatro físico. E aí, porque eu nem sabia o que era isso, que isso existe, né? Pra galera que não sabe o que é teatro físico, como é que você explica em uma frase? Nossa, assim? Eu não explico em uma frase, eu não sei. Eu não sei, porque assim, eu já ouvi algumas definições, eu estou no processo de pesquisa e não sei se eu consigo explicar numa frase, mas as pessoas já pensam logo que teatro físico é uma coisa meio circense, né? E não necessariamente, pelo menos, assim. Mas é um teatro que ele é mais voltado para a pesquisa das ações físicas, né? Tem enfim, não vou falar de teoria no teatro porque assim... Não é nada formal, não é prova, é só tipo assim, nunca ouvi falar disso, o que é essa parada? Então assim, acho que uma boa referência é o Grotowski, e aqui no Rio a gente tem algumas referências também, mas a gente não vê muito, então de vez em quando a gente tem um workshop no Moitará, no Amok, né? Mas eu comecei a perceber que era essa pesquisa das ações físicas na cena, com um corpo mais expandido, mais potente, mais expressivo, né? Que era por aí que eu queria ir, artisticamente. E aí eu comecei a pesquisar, ano passado, né? As interfaces entre teatro físico e dança. E assim, tateando muito, porque não tem muita referência, não existe uma formação de teatro físico no Brasil, então total. Dei uma olhada fora, né, no que as pessoas faziam um pouco, como eram os cursos, as estruturas dos cursos e tal, e fui tateando. E aí, em 2019, eu entrei para o Teatro do Mar, que é um grupo de teatro, de pesquisa, né, um grupo de teatro físico. Assim, então a nossa vibe... Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, Então a vibe mesmo do Teatro do Mar é o teatro físico não realista. E aí ficou legal, porque juntou o não realismo que a palhaçaria me deu, me instigou a procurar e me abriu todas as possibilidades, assim, que eu... Enfim, tantas coisas que eu vi, que eu amei. E ao mesmo tempo a coisa do corpo potente, expandido em cena. Então no Teatro do Mar a gente está aí há 9 meses, sei lá, 9 meses por aí. Acho por aí. Num processo de treinamento, né? Com um grupo de, agora somos 8 atores e um diretor, Pedro Wilson, e a gente está no processo de montagem de peça. Então, cruzem os dedos, acho que em março a gente estreia uma peça bem maneira de teatro físico, lúdico, não realista, e que eu acho que está fazendo pegando elementos de dança, de corpo consciente, potente, uns elementos de circo, uns elementos de voz do teatro e... Bom, estamos trabalhando bem duro, assim. Bastante. E isso é uma coisa legal também. Eu acho que no teatro físico a gente rouba também, mas assim, a gente traz uma coisa da disciplina que as artes do corpo impõem, né? Tipo assim, no circo e na dança, se você não treinar com regularidade, não cuidar do seu corpo, da tua força, do teu alongamento, do teu desempenho físico, não vai rolar, você não vai desenvolver trabalho. No teatro, isso já fica um pouco mais... eu sinto que a maioria dos atores tem isso de um jeito um pouco mais solto, assim.
né? Não é tão rígido quanto é tão exigente no circo, por quanto exemplo. é no circo e na dança. Pode crer. Então, no teatro físico, eu acho que isso vem. Essa disciplina do trabalho corporal da dança e do circo, isso chega no teatro físico. Tem muito trabalho corporal. E aí eu acho super legal, porque a gente traz essa expansão do corpo para um lugar que a gente também explora os estados, né, as emoções, como tocar o público, enfim. Eu acho que uma coisa que a gente tira desse papo, com certeza, é que você sempre tem a ganhar se você faz dança e começar a beber da fonte do circo e do teatro ou de outras artes. E se você faz circo, começar a praticar mais dança ou mais teatro. Teve alguns trabalhos que eu vi na Convenção Paulista, por exemplo, no ano passado, que a pessoa me falava depois, não, é que eu faço teatro e tal, ou eu vim do teatro, e você sentia a diferença do trabalho da pessoa em cena com malabares ou com... Tipo, era outra parada, saca? Você via como tinha uma construção de estado, de cena muito mais forte. Então, eu acho que, assim, na dúvida, faça, tipo, abrace mais e conheça um pouco mais de outras artes também, né? Nesse sentido, diversidade, acho que traz muito. Se complementam muito, né? Porque às vezes você vê um malabarista que tem uma super técnica, mas que não tem não toca você. Você tá vendo uma técnica incrível na tua frente e o negócio não se comunica com você, assim, não te toca, não tem um brilho no olho, né? E isso o teatro desenvolve muito, assim, como você entra em cena, qual é o estado, qual é a emoção que tá ali, como você quer se comunicar, né? E o teatro, por outro lado, às vezes você vê atores que falam coisas incríveis, textos incríveis, às vezes até que cantam e tudo, com histórias incríveis e que emocionam, mas assim, tem atores que são atores daqui pra cima, né? Então, na verdade, não estão explorando todas as possibilidades que tem. Né? Pode ser muito mais potente. Então, eu acho que as artes cênicas vamos dar uma misturadinha, assim. E misturadinha não só nas técnicas, mas nas galeras também. Sim, total. Porque... Eu acho que isso pode trazer muitas coisas. Tipo, o que a gente vê no Sancatre é sensacional. Pra vocês terem uma ideia, tem trabalhos do Defracto, por exemplo, que é uma companhia sinistra, se você não conhece, dá uma olhada. Defracto, que começaram no Sancatre, ou que, enfim, tipo, parte da pesquisa aconteceu no Sancatre, sabe? E é muito louco. Pra mim é um espaço meio mágico, assim. Toda a galera que faz dança junto com uma galera que faz circo juntas, assim, é sinistro. É muito incrível. Tu imagina um mega galpão, assim, três galpões, um atrás do outro, assim, pá, com um chão, assim, lisinho, né? Super claro, enorme, muito grande, e muita gente dividindo o espaço para ensaiar junto, de graça. Tem, inclusive, um vídeo no Malabarise, Sancatre, o melhor lugar de Paris, uma coisa assim, com o Clément jogando Diabolô, então se você não viu ainda, dá uma olhada lá. Depois eu vou tentar deixar esse vídeo na descrição do YouTube também. Agora, saca só, eu sempre pergunto pra todo mundo que vem no Papo de Circo ao Vivo um espetáculo. Ai. Eu sei, é difícil escolher um só, mas um espetáculo pode ter a ver com isso que a gente conversou, ou não necessariamente, um espetáculo que te marcou. Conta aí. Pode ser 2? Pode. Tá. Pode ser 3? Pô, aí começa a complicar, né? Vamos falar do último, então. O último espetáculo que me marcou muito, assim, foi um Tartufo. Uau. Eles ficaram uma temporada no Maison de France, aqui no Rio. Espero que voltem, devem voltar esse ano, em algum momento. E incrível. Direção do Bruce, o sobrenome dele é muito difícil, mas o cara é muito bom. E a companhia, como era o nome da companhia, você lembra? Esplendor. Companhia Esplendor, um Tartufo. Nossa, sensacional. Eles pegam um texto teatral de, sei lá, 1600 e sei lá. É muito antigo, né? Do Molière, tipo, parada, Molière. Sei lá, tinha... E eles fazem uma peça
que é a partir do texto teatral, mas a peça não tem uma fala. Nenhuma. É tudo Ela físico, é toda corpo. em teatro físico. Os personagens são muito bem caracterizados, assim, pelo movimento, pelos trejeitos, pelas posturas. É impressionante. É impressionante. E todos os atores estão muito bem. Sabe quando você vê uma peça que o grupo é incrível? Não tem assim, o fulano de tal estava muito bom, mas os outros... Não, é assim, o grupo inteiro estava... caraca, uma presença, um estado, uma clareza, assim, de qual é o tipo de movimentação, o tipo de trejeito do seu personagem. E era totalmente não realista, assim, umas maquiagens muito interessantes. Cada um tinha um andar, por exemplo. Então tinha um que andava sempre meio assim pra frente, outro que andava na pontinha do pé, outro que andava meio saltitante, assim. Não dá nem pra descrever. E eles colocaram na peça vários elementos que têm a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Uhum. Então, em termos de política, religião, sociedade, questões de droga, homofobia, uma loucura, assim, eles conseguiram que isso surgisse na peça de uma maneira delicada, mas clara. Então não é uma peça panfletária, no sentido de que faz um discurso político ou defende um discurso político, mas ela também dá o recado, assim. Uhum. Então aparecem coisas ali muito, muito claras, muito fortes, e tudo pelo corpo. Não tem uma fala. É muito impressionante. E é sensacional como a coisa te transporta, né? Você entra ali no teatro, fechou a porta, terceiro sinal, e você tá, tipo, desde o começo, transportado pra uma jornada, uma realidade paralela ali, uma história do tipo assim, não tem como sair no meio, sabe? Até tem, mas é sensacional. E eu fiquei num dia que teve uma conversa com o diretor e os atores, atrizes. Sobre o processo sobre criativo, o processo de... E aí foi muito legal, porque várias coisas do processo deles eu identifico com o processo que o Pedro está conduzindo lá no Teatro do Mar, por exemplo. Então eles fizeram muito treinamento de potencialização do corpo, de expansão, e a pesquisa dos personagens, criando cenas, criando situações, né, para os personagens. Todos os atores experimentaram todos os personagens. E eles só decidiram qual ator ia ser qual personagem, 3 meses antes da peça estrear. E tiveram 1 ano de processo criativo. Então, muito, muito interessante, porque os atores são realmente criadores, assim, né? Não tem aquela figura de fora, ou coreógrafo, ou diretor, ou não sei o que te impõe ali uma meia dúzia de coisas. E você vê o resultado como é rico, sabe? Porque no corpo de cada ator tava o personagem inteiro, assim, mas do dedão do pé até o último fio de cabelo tinha um trabalho de corpo consciente, potente em cena, assim. Aí eu fiquei, uau, eu quero chegar aí. Eu até fui falar depois com os atores, assim, falei com alguns, caraca, tá maravilhoso o trabalho, lindo, é uma referência pra mim, né, pro que eu tô buscando e tal. E uma curiosidade legal, um dos atores é capoeirista. Aí adivinha uma das coisas que eles usaram no treinamento físico dos atores. Capoeira, eles falavam que todos passaram pelo processo da capoeira também e tal, mas... Então, você vê, tá aqui na porta e a gente não tá, né, aproveitando. O Tartufo, se eles voltarem a apresentar, vale a pena vir pro Rio só pra assistir, é incrível. Eu até postei no Stories alguma coisa assim na época, avisando a galera e tal. E uma outra coisa, é um livro. Eita. Tem muitos, né? Mas não precisa ser necessariamente sobre isso. Pode ser um livro que tá na sua vida aí ultimamente, não sei. Nossa, um livro. Tem tantos. Pô, é muito difícil escolher um livro. Supletivo. Cara, acho que esse último que eu tô terminando de ler agora tá muito impactante, que é do Rudolf Steiner.
que é o cara da antroposofia, que é uma linha de estudo espiritual, de conhecimento espiritual, chama O Conhecimento dos Mundos Superiores. Eu estou achando muito impressionante o livro, porque ele fala sobre a importância da gente, no caminho de se desenvolver espiritualmente, da gente dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são realidade. E aí, assim, se você não dá um soco na cara de alguém, porque isso, você entende que isso não é maneiro, então não pense no soco da cara de alguém, não sinta a vontade de dar o soco na cara de alguém. E aí você trabalhar essa outra camada, que é bem mais difícil e bem mais sutil, é de uma importância enorme, assim. Então isso está sendo bem maneiro de ler, assim. E também, além, acho que mais do que não pensar é como você lida com esse pensamento quando ele ocorre, né? Porque se eu te falar, não pense no elefante rosa. Pensou. Provavelmente. Então é como lidar com a parada quando ela acontece, né? Quando ela vem, esse sentimento, como você lida e... Porque é isso, nossas reações a gente pode controlar, a gente pode decidir não explodir num momento de raiva, por exemplo. E o livro, o nome é O Conhecimento dos Mundos Superiores, a Iniciação, não é isso? Do Steiner. Esse é um que tá me chocando. Show, bom. Ultimamente. O _AV Barbosa perguntou se a live fica gravada. Então, toda sexta-feira tem Papos de Circo ao vivo aqui no Malabarize. Ele fica disponível 24 horas aqui no Instagram e depois de algum tempo ele vai pro YouTube. Aí não sei exatamente quando. E esse ano também vai ter mais vídeo do Malabarize no Facebook. Então se você gosta mais de ver vídeos no Facebook, você pode assistir por lá também. Esse ano vai bombar, tá vindo um monte de tutorial aí, vários conteúdos educacionais irados. E a série Papos de Circo vai continuar. Se tiver sugestões de pessoas para serem convidadas e estarem aqui, é só mandar por inbox ou em qualquer lugar, e-mail, super fácil de descobrir. Massa? Obrigado pela presença por aqui. Por nada. E vamos que vamos. Valeu por estar aí com a gente. Que 2020 seja mais artístico, produtivo, criativo, potente que 2019 foi. Show, com certeza. Coragem, avante. E até daqui a pouco.